Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar sobre a estrutura de projeto em Laravel. Não esquece, antes de terminar o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar essas informações e comentar também. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a estrutura de diretórios do Laravel. Como vocês podem observar aí na tela de vocês, a gente já tem alguns diretórios sendo indicados. Se você não sabe como criar o projeto ainda, vai nessa sugestão de vídeo aí, assiste lá como criar um projeto, há várias formas de você criar esses projetos em Laravel. Depois volta para esse vídeo. Seguindo aqui, pessoal, já tenho dois projetos que eu criei, tá? Esse teste V7 e o teste V8. São dois projetos exatamente iguais em termos de desenvolvimento, eles ainda não foram modificados. O V7 consiste na versão 7 do Laravel e o V8 consiste na versão 8 do Laravel, que foi lançada recentemente. E há uma pequena diferença já nesse primeiro contato que a gente tem com o projeto, ok? Então vamos analisar aqui o que cada pasta, cada arquivo nesse projeto nos oferece. Eu vou abrir aqui o projeto com Sublime e a gente vai ter acesso aí a os arquivos dos dois projetos, ok? Então o que a gente vai analisar aqui é o que cada um desses diretórios nos oferece e também a responsabilidade dele no framework. E aí eu tenho tudo da mesma forma para a versão 8, ok? Então, o que é que muda da versão 8 e da versão 7 nesse primeiro contato? Se a gente observar a versão 7, quem acompanhou o vídeo anterior sobre a criação dos projetos, pode ter observado o seguinte: dentro da pasta app, você tem aqui um arquivo chamado user.php. Isso aqui é um modelo, tá? Para representar o usuário que nós temos por padrão no framework. Se você vier na versão 8, você vai ter uma diferença que é o seguinte: em app, a gente vai ter aqui uma pastinha chamada models e dentro de models a gente vai ter o arquivo user. Então essa modificação ela já veio, né, foi discussão aí nas redes sociais sobre o framework e já veio aqui. Nada impede que você modifique essa estrutura que está na versão 8, mas por padrão ela vem assim. Então, considerando essa primeira diferença, eu posso analisar tanto a versão 7 aqui quanto a versão 8 em relação aos arquivos e diretórios, que a gente não vai ter muita diferença. Então, a gente vai começar pelo seguinte: aqui no diretório app, tanto na versão 7 como 8, é onde se concentra o núcleo de nossa aplicação. Basicamente, tudo que a gente vai desenvolver em termos da lógica de negócio da aplicação vai ficar aqui. Os modelos, por exemplo, user, se você tiver um outro modelo que representa alguma coisa da sua aplicação, vai ficar aqui também, tá? E isso acontece também na versão 8, só que na versão 8, quando você criar um modelo, ele vai vir aqui para a pastinha Models. Nós vamos ver na sequência dessas videoaulas como trabalhar com modelos também, ok? Então, seguindo, a gente tem dentro da pasta app o núcleo de nossa aplicação, tá? Digamos assim. Então, os modelos, aqui dentro da pasta HTTP, por exemplo, a gente vai ter os controladores da aplicação, tá? Então, os controladores eles vão servir para, quando a gente fizer uma requisição para o servidor, a gente vai ter o atendimento dessa requisição, que é fazer uma consulta ao banco de dados, fazer algum tipo de processamento e devolver uma resposta para o usuário, tá? Então, eu já tenho aqui um controlador. Esse controlador aqui ele não tem nenhuma implementação feita por mim. Ok? E aí a gente pode também criar outros controladores à medida que a aplicação for sendo desenvolvida. O mesmo acontece na versão 8. Se eu vier aqui na versão 8, dentro de app e HTTP, por exemplo, eu vou ter aqui os controladores também que eu for criando, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. E a gente vai começar a desenvolver exatamente nesse diretório app também, ok? Um outro diretório interessante aqui é o diretório config, tá? O diretório config, pelo próprio nome, né, já é bem sugestivo, é onde a gente vai ter configurações gerais para a aplicação, né? E aí o framework ele já traz uma série de configurações para a gente. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que é mais tranquilo da gente entender. Aqui no arquivo database.php, em relação a configurações, a gente vai ter um que ele escolhe como padrão, por exemplo. Então aí o padrão seria o MySQL, tá? Mas que já é bem conhecido como um sistema de gerenciamento de banco de dados. E aí, mais aqui abaixo, nas conexões que a gente vai ter, como ele escolheu o padrão MySQL, por exemplo, aqui na linha 46, a gente tem todas as configurações necessárias para trabalhar com esse sistema de gerenciamento de banco de dados em nossa aplicação. Por exemplo, host, porta, o nome do banco de dados, o usuário que você vai utilizar para acessar o banco, por exemplo, senha e uma série de outras características aqui, né, que é necessário configurar para o MySQL, por exemplo. Ok?
Então, dentro da pasta Database, tá? Aqui já não é mais o arquivo Database, aqui é uma pastinha, né, Database, a gente vai ter os Factories, Migrations e Seeds, tá? E aí nas Migrations a gente tem a possibilidade de definir a criação das nossas tabelas, tá? Então aqui eu tenho já a criação da tabela User, com a definição dos campos que essa tabela vai ter, por exemplo, nome, e-mail, senha, e eu posso criar novas migrações aqui à medida que a aplicação for crescendo, tá? Aqui em Factories eu posso utilizar, por exemplo, se eu quiser simular o preenchimento do meu banco de dados para fazer teste, eu posso criar aqui informações fake através dessas Factories. E aqui eu também posso usar Seeds para fazer a criação, né, de informação em massa para popular o banco de dados, ok? Então, seguindo aqui a nossa análise, a gente tem um diretório public e ele é o ponto de entrada da nossa aplicação para as requisições. Então, as requisições externas da nossa aplicação, elas vêm para o diretório public e a partir daqui é feito todo o tratamento para dar uma resposta ao usuário, tá? Também é um ponto importante. Outro ponto extremamente importante já no começo do desenvolvimento é essa pastinha Resources, onde a gente tem os assets em geral, CSS, JavaScript, por exemplo, e tem as nossas views. Se vocês observarem aqui, eu já tenho uma view inicial que é essa welcome.blade.php, tá? Então eu estou usando aqui a engine do Blade para fazer a renderização das respostas aos usuários e se vocês observarem é código HTML, CSS que está definindo aqui uma página que vai ser retornada para o usuário, tá? Isso também vem por padrão durante a instalação e aqui a gente pode criar novas pastas e adicionar as nossas views aí conforme a gente for desenvolvendo a aplicação, tá? Um outro ponto importante são as rotas. Então aqui dentro do arquivo web.php a gente tem a definição das nossas rotas, né? A gente tem proteção contra ataques CSRF, por exemplo. A gente tem a criptografia de cookies também aqui e uma série de recursos que a gente pode utilizar para desenvolver a aplicação de forma segura, tá? E aí a gente vai começar desenvolvendo por esse ponto aqui, né? Adicionando as nossas rotas e dando resposta às requisições do usuário. Se a aplicação ela é sem estado, por exemplo, a gente tem aqui um outro arquivo api.php e nesse arquivo a gente pode configurar a nossa API, né? A gente pode configurar a nossa API REST e aí a autenticação aqui que a gente vai ter que fazer é através de tokens. Então tem essa possibilidade também se você quiser trabalhar dessa maneira. Um outro diretório que nós temos aqui é o Storage, tá? Ele vai guardar arquivos de um modo geral, arquivos de cache, arquivos das views Blade que são compiladas e aqui dentro da pastinha app a gente pode guardar nessa app public aqui, app public, a gente pode guardar, por exemplo, imagens de perfil de usuários, né, que ele vai utilizar lá no avatar dele, por exemplo, ou alguma outra imagem que a gente queira adicionar à aplicação de forma pública e as pessoas acessarem essa imagem, então eu posso adicionar tudo isso aqui, ok? Em seguida a gente tem o diretório de testes, né, para a gente aplicar teste na nossa aplicação e, por fim, o diretório vendor. Esse diretório vendor aqui, ele é utilizado, né, ele é composto por todos os arquivos que permitem o funcionamento do framework, né? Já que ele é construído sobre outras camadas de software, né? De pacotes, enfim. E aí a gente precisa desse diretório aqui com os arquivos que o framework tem como dependência. E um ponto importante é que se você vai usar o Git, por exemplo, para fazer o controle de versões dessa aplicação ou de uma aplicação em Laravel, esse diretório aqui geralmente ele não é enviado para o servidor, seja o GitHub ou outro que você esteja utilizando. Então sempre que eu baixar uma cópia do projeto, eu também preciso baixar aqui os arquivos de dependência, ok? E aí eu tenho arquivos em geral aqui, tá? Por exemplo, o Composer.json, já falei no vídeo anterior sobre ele, né? Ele define aqui algumas coisas interessantes sobre a atualização de pacotes, dependências. Se a gente observar aqui, eu estou utilizando a versão 7 do framework para esse exemplo, tá? E é isso, ok? Então eu tenho aqui toda a estrutura do projeto na versão 7 e se a gente observar na versão 8, essa estrutura também é muito parecida, tá? Então eu vou estar sempre discutindo esses pontos que são diferenças, já que está numa transição aí de versão, ok? E aí, diante desse projeto aqui, eu posso simplesmente vir no meu terminal, tá? Entrar num desses projetos, testar a primeira versão 7, aqui, executar o comando para servir através do servidor PHP embutido, tá? E aí o projeto já está sendo servido, eu vou pegar o endereço
e a gente pode ter um teste aí dele funcionando para a gente, tá? Então deixa eu copiar corretamente aqui e acesso o projeto como ele vem, tá? Se eu fizer o mesmo para a versão 7, aliás, se eu fizer o mesmo para a versão 8, eu vou derrubar aqui o servidor, vou entrar no diretório da versão 8, ok? Vou servir o projeto e vou lá. Tá aqui funcionando também, ok? E a gente pode acessar a aplicação. Notem que já há uma diferença, né, em relação ao que ele traz como conteúdo da primeira página. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula a gente viu a estrutura do projeto, né, executou o projeto em duas versões, versão 7 e versão 8. E nas videoaulas seguintes a gente vai começar a criar uma aplicação de fato para ver o funcionamento do framework em uma situação mais próxima de um ambiente real. Então, não esquece de ativar o sininho, de seguir e compartilhar esses vídeos para outras pessoas conhecerem essa proposta. E até mais!